Galera, então na aula de hoje eu vou falar sobre as fontes de energia elétrica. Eu vou começar aqui com ordem alfabética, começando pela energia eólica, né? Onde a energia eólica consiste de uma torre gigantesca branca, né? Ela funciona basicamente dessa forma. Você sabe que ela fica girando, 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 né? Para poder gerar eletricidade. Mas como é que ela é gerada? Ela é gerada dessa forma. Essas hélices da torre de energia eólica, né, tem umas curvas transversais onde são perfeitas para absorver, né, a força de energia cinética do vento, né. Ela é alimentada por uma energia primária, né. Como todas as outras fontes de energia, não existe a eletricidade criada do zero. A eletricidade é basicamente criada, né, gerada a partir de outra fonte de energia. Na energia eólica, está utilizando a fonte primária de energia como a energia cinética, né, que é a energia do movimento. Por isso que é tão importante ter um pouco de conhecimento físico, né, em física, para conseguirmos entender isso melhor. E quando o vento bate nessas curvas transversais, faz com que a turbina gire, gire, né? Ela não gira nenhum torque tão alto. Porém, é onde é aqui dentro onde funciona tudo, né? Onde é feita a magia, é onde esse torque é aumentado, né? E ele vai até o gerador, né? Esse gerador que está em roxo, o alternador. E como o alternador, por sua vez, tem a sua função de gerar eletricidade através do movimento, né? Que já que é praticamente como se fosse um motorzinho daqueles motor DC que você gira e ele gera uma corrente elétrica, né? Só que um alternador é muito gigantesco e ele também gera uma corrente elétrica muito alta, né? E uma tensão elétrica também. Depois que sai do gerador, ela vai para um sistema, né? Por um sistema de transformador de elevação, que é para a tensão elétrica ser aumentada, né? Ser alterada, né? E ir para rede elétrica, né? E para a distribuidora, né? Para ser distribuída. E a energia, e essa nossa querida energia eólica funciona basicamente através da energia cinética, que é a energia do movimento. E ela tem outras partes aqui, mas essas partes aqui são responsáveis por direcionar o sentido do vento, igual esse anemômetro e essa biruta. Serve para direcionar o sentido do vento, né? Que é assim, que conforme a direção do vento bate nessa torre, ela tem que ter sensores para identificar onde tem uma maior velocidade de vento para ela poder ter instabilidade suficiente para girar a sua turbina e, por sua vez, gerar a energia elétrica. A energia eólica é uma conversão de energia cinética em energia elétrica, tá certo? Então, galera, esse circuito aqui, né, esse diagrama aqui, está representando basicamente o sistema fotovoltaico, o sistema de energia solar, onde ele consiste em converter a energia luminosa em energia elétrica, né, através de seus painéis fotovoltaicos, que é esse aí da parte um, tá certo? Ele funciona através de uma reação química que acontece dentro das placas, porque as placas são constituídas de uns compostos químicos, principalmente o silício. E os painéis solares, né, pegam essa intensidade luminosa, né, e essa intensidade de calor que é emitida pelo Sol, converte em tensão contínua. Essa tensão contínua sai pelos condutores, que são os fios, e vai até o controlador de carga. O controlador de carga, como sua função, tende a carregar as baterias estabilizadamente, com a tensão elétrica e uma corrente elétrica ideal, e uma frequência de onda ideal também. E depois que essas baterias são carregadas no banco de baterias que está no conjunto 3 aí, está com o número 3, essas baterias estão conectadas ao inversor de carga DC em AC, que o inversor de carga, como sua principal função, tende a converter a corrente contínua em corrente alternada, através de um circuito bem estabilizado e modulado. Ele pega a corrente contínua, né, na entrada, onde entra a tensão de 12 ou 24 volts, e na saída sai 220 ou 110 volts, que é a tensão utilizada na rede elétrica de nossas residências.
certo? E como você pode ver aqui, esse diagrama aqui está expressando basicamente um circuito fotovoltaico residencial, não um circuito fotovoltaico industrial, né? Esse circuito aqui é basicamente para baixas potências. Você não pode utilizar é, é, você não pode utilizar aparelhos extremamente muito potentes que necessitem de correntes bifásicas ou trifásicas para você ligar em um conjunto desse aqui, um circuito fotovoltaico desse tipo, porque você pode danificar o circuito fotovoltaico, né? E para princípio de conversa, é uma energia um pouco carinha, tá certo? Mas também é uma energia limpa. Circuito de uma usina hidrelétrica, onde consiste dessa forma: a água vai por uma tubulação que bate em uma turbina e essa turbina gira, e essa turbina está diretamente conectada a um alternador. E como eu já falei no começo do vídeo, o alternador, como sua função, tem que converter o movimento, né, que ocorre dentro dele, né, em energia elétrica, tá certo? Aqui ó, a fonte de energia primária da usina hidrelétrica é a água. A força da água tende a movimentar uma turbina, por conta de que essa turbina tem umas curvas transversais onde facilita a viscosidade do movimento. Para quem não conhece a viscosidade é praticamente o atrito entre as moléculas de um líquido. Então, também para ter eficiência na usina hidrelétrica, tem que ter uma elevação de altitude da queda da água. E é dessa forma, basicamente. A água cai bem por aqui, ó, no duto e vai até essa turbina. E quando essa turbina gira, né? Igual eu falei, ela está conectada ao alternador. Ela vai fazer com que esse alternador gere eletricidade. E depois vai para o transformador. E depois do transformador vai para as linhas de energia, linhas de rede, tá certo? Aqui temos a parte geradora, que é a usina hidrelétrica alimentada por uma represa. E coloque uma coisa na sua cabeça: nenhuma fonte de energia elétrica, ela é a eletricidade, né? A energia elétrica é produzida do zero. Ela sempre vai consumir uma energia primária, tá bom? E é dessa forma basicamente, tá certo? É uma energia limpa, uma energia muito limpa, né? Tá certo? É uma energia limpa. Ela libera um pouco de dióxido de carbono, CO2. E aqui, galera, nesse diagrama tenho aqui o sistema de energia nuclear. O sistema de energia nuclear também é muito eficiente, é um dos menos poluentes que existe, porque com 1 kg de matéria-prima, ele pode economizar praticamente 15.000 toneladas de carvão, né? 1 kg de urânio, né, vaporizado, né, pressurizado, né, 1 kg de urânio pressurizado é equivalente a 15.000 toneladas de carvão mineral queimado em uma usina termoelétrica, tá certo? Esse sistema de energia nuclear não libera dióxido de carbono, né, da mesma forma que a termoelétrica, porque aqui vai ser utilizado praticamente a vaporização, né, de um elemento químico muito pesado e radioativo, né, que é o urânio. Bom, aí você pode ver aqui no circuito primário que está em amarelo, ó, dentro do reator tem o elemento combustível, que é o urânio. Esse urânio ele vai ser pressurizado, né, criado um vapor muito grande, e esse vapor vai até essa parte geradora de vapor, tá certo? E vai até essa turbina que está no circuito secundário azul, vai até na turbina. E esse vapor chega tão quente, né, que tem que ter um condensador embaixo para condensar a água novamente. Para quem não conhece o processo, o condensador, né, eu vou ser mais específico. O condensador, condensação, né? Condensação é um processo químico no qual o vapor se transforma em líquido novamente, tá certo? Depois que sai desse condensador, ela vira água novamente e vai para o tanque de alimentação. E aí, esse vapor, né, chega a girar um gerador elétrico, né, como falei para vocês, o alternador é um dos componentes principais para as usinas de energia elétrica, porque eles são a base de todas as usinas de energia elétrica, porque ele é que vai movimentar
praticamente a energia primária e converter para a energia secundária, para converter em energia elétrica, a energia que a gente utiliza no dia a dia. E dessa forma, aqui no circuito primário, onde o urânio é pressurizado, ele cria um vapor muito grande. Esse vapor vai por esses dutos, né, esses encanamentos aqui que está em azul escuro, e vai até a turbina. Depois, a água que é condensada cai no condensador, né? Quer dizer, ela passa por condensador esse vapor e esse vapor condensa. E tem uma bomba para jorrar essa água para fora. Esse vapor vai passar por as turbinas, né, do gerador elétrico. Esse gerador elétrico basicamente vai pegar a energia cinética do vapor, né, a energia do movimento, onde o vapor vai movimentar a turbina. E assim vai gerar a energia elétrica que vai para a torre de transmissão e que vai para a sua casa, tá certo? E esse é o processo da energia nuclear, a energia menos poluente até agora. E por último, galera, finalizando aqui a nossa aulinha sobre fontes de energia, eu vou falar aqui sobre a energia térmica, a energia que mais libera, uma das que mais liberam dióxido de carbono para a atmosfera terrestre, certo? Ela praticamente, né, é o oposto da anterior, ou seja, da energia nuclear. Como eu falei para vocês, a energia nuclear utiliza 1 kg de urânio, né? 1 kg de urânio tem a mesma capacidade de 15.000 toneladas de carvão mineral. E nessa fonte aqui de termoelétrica, o que é utilizado, né, nessa energia térmica? É utilizada a queima de um combustível fóssil. E esse combustível fóssil é praticamente o carvão mineral. O carvão mineral queimado, né? O vapor passa por uns dutos de vapor, né? Aonde ele vai até essa turbina. Da mesma maneira, onde de um lado vai um vapor quente, do outro vai um vapor frio, que é aqui embaixo. E quando há essa colisão térmica, faz com que essas turbinas aqui girem também, né? Praticamente da mesma forma das outras energias que trabalham com a energia cinética, que envolve vapor, que envolve água, tá certo? Dessa forma, quando tem um encontro de vapor quente, né, com vapor frio, também faz com que essa turbina gire, porém, aqui está liberando muito dióxido de carbono. E isso também prejudica a camada de ozônio. A camada de ozônio vai ficando cada vez mais gasta, né? E essa também, galera, é uma das usinas de energia elétrica mais utilizadas na China. Você não deve saber, mas a China é o país que mais libera dióxido de carbono para o planeta Terra. Aí depois, mudando de assunto, né? Depois que passa da turbina que vai para o gerador, que gera uma tensão elétrica, uma corrente elétrica bem estabilizada, né? Ela vai para as linhas de transmissão. E aqui, como vemos, tem um transformador. O transformador, como sua função aqui na hidrelétrica, né, nas usinas de energia elétrica, tem como pegar uma tensão mais baixa e elevar essa tensão elétrica, ou seja, subir o nível de tensão elétrica. Se, por exemplo, eu não tenho certeza da voltagem elétrica que sai de uma usina hidrelétrica, né? Porque tem várias capacidades diferentes, os alternadores geram as tensões diferentes, né? Não tem como saber isso com precisão, porque eu ainda não fiz minha faculdade de engenharia elétrica. Mas vamos supor, né, uma hipótese que sai aqui do gerador, é, vamos supor aqui em base uns, eu vou ter uma hipótese aqui, né, uns 700 volts desse gerador e entre nesse transformador, esse transformador vai elevar essa tensão elétrica, né, para 13, entre 13.800, 13.600 e depois vai para o transformador de elevação, porque aqui o que manda não é a tensão elétrica, mas sim os transformadores que elevam essa tensão elétrica, né? E essa elevação de tensão acontece que é para facilitar, né, a transmissão de energia elétrica de lugares muito distantes, tá certo? Galera, e essa é basicamente as fontes de energia elétrica mais utilizadas no planeta Terra, tá certo? Apresentei aqui para vocês a energia eólica, igual eu comecei, depois a energia fotovoltaica, depois foi a hidrelétrica, depois foi a energia nuclear e por último foi a energia térmica, tá certo? E é isso.